A proteção de Deus não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade espiritual disponível para cada filho seu que clama com fé. No Salmo 91, encontramos uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repara nesta palavra, descansar. Não é viver com medo, não é caminhar em pânico, mas descansar sabendo que estás protegido. Quando oramos pela manhã pedindo a proteção divina, estamos ativando esta promessa sobre as próximas 24 horas. Estamos dizendo ao inimigo que ele não tem autoridade sobre a nossa vida, porque pertencemos ao Rei dos Reis. A Bíblia continua dizendo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta não é presunção, é fé fundamentada na palavra. Deus prometeu livramento para aqueles que o buscam, e Ele é fiel para cumprir cada palavra que saiu da sua boca. Quando começamos o dia reconhecendo que precisamos da proteção do Senhor, estamos demonstrando humildade e dependência, duas qualidades que atraem a graça divina de maneira poderosa sobre nossas vidas. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que sem a Tua proteção não somos nada, que sem o Teu cuidado estamos vulneráveis, que sem a Tua presença vivemos em constante perigo. Mas graças damos a Ti porque Tu prometeste ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu disseste que serias escudo para aqueles que em Ti confiam. Por isso, nesta manhã, clamamos pela Tua proteção sobrenatural sobre cada vida que está aqui, sobre cada família representada nesta oração. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue precioso. Envolve-nos com a Tua armadura espiritual. Coloca ao nosso redor um cerco de anjos poderosos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum mal nos alcance, que nenhuma cilada do inimigo tenha sucesso. Declaramos que estamos debaixo da sombra das Tuas asas, onde há segurança perfeita. Senhor, pedimos proteção específica sobre os nossos corpos neste dia. Guarda cada órgão funcionando perfeitamente, cada célula operando em saúde, cada sistema do nosso corpo trabalhando em harmonia. Afasta de nós todo vírus, toda bactéria, toda doença que tenta nos atacar. Que nenhum acidente nos alcance, que nenhuma fatalidade nos surpreenda. Coloca anjos nos 4 cantos dos nossos carros, das nossas motos, dos transportes que utilizaremos hoje. Guarda os nossos passos para que não tropecem, dirige os nossos caminhos para longe do perigo. Se houver algum lugar onde não devemos ir, fecha essa porta. Se houver alguma rota que devemos evitar, mostra-nos claramente. Dá-nos discernimento sobrenatural para reconhecer situações de risco e sabedoria para nos afastarmos delas. Protege especialmente aqueles que trabalham em profissões de risco, policiais, bombeiros, profissionais da saúde, motoristas. Pai, estendemos esta proteção sobre as nossas famílias. Cobre com o Teu sangue cada filho, cada filha, cada cônjuge, cada pai, cada mãe. Coloca anjos nas portas das nossas casas, guardando quem sai e quem entra.
Que as nossas residências sejam santuários, onde a tua presença habita permanentemente. Afasta todo ladrão, todo invasor, toda pessoa com más intenções. Que nenhum perigo se aproxime da nossa morada. Senhor, protege especialmente as nossas crianças. Elas são tão vulneráveis, tão inocentes. Guarda-as na escola, no caminho, nas brincadeiras. Livra-as de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de qualquer tipo de abuso ou violência. Coloca anjos especiais ao redor de cada criança desta família de fé. Que elas cresçam em segurança, cercadas pelo teu amor e pela tua proteção. Protege também os nossos adolescentes das más influências, das drogas, da violência que assola esta geração. Senhor, pedimos livramento de todo o mal espiritual. Sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso clamamos pelo teu livramento de toda a opressão demoníaca, de toda a investida das trevas, de toda a maldição lançada contra nós. Quebramos no nome de Jesus toda palavra negativa falada sobre a nossa vida, toda inveja direcionada a nós, toda bruxaria praticada contra nós. Declaramos que nenhum feitiço tem poder sobre filhos de Deus. Nenhum trabalho espiritual feito contra nós prosperará, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, se alguém está orando contra nós, reverte essa oração. Se alguém está planejando o nosso mal, confunde os seus planos. Livra-nos de toda cilada do inimigo, de toda a armadilha preparada para os nossos pés. Abre os nossos olhos espirituais para discernir as estratégias das trevas. Pai, protege a nossa mente dos ataques do inimigo. Quantas batalhas se travam no campo dos pensamentos. Livra-nos de pensamentos de medo, de ansiedade paralisante, de preocupações que roubam a nossa paz. Quando o inimigo tentar plantar pensamentos de fracasso, de desistência, de desesperança, que a tua verdade os destrua imediatamente. Enche a nossa mente com pensamentos de fé, de vitória, de esperança. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Protege-nos do bombardeio de notícias negativas que tentam roubar a nossa paz. Ajuda-nos a filtrar o que entra pela nossa mente, a guardar o nosso coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Livra-nos de toda obsessão, de toda compulsão, de todo vício mental que nos aprisiona. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso trabalho e o nosso sustento. Guarda o nosso emprego, protege a nossa fonte de renda, livra-nos de demissões injustas, de perseguições no ambiente profissional, de armadilhas preparadas por colegas invejosos. Que o nosso trabalho seja reconhecido, que a nossa dedicação seja valorizada, que o nosso esforço produza frutos. Protege os nossos negócios de falência, de crises, de clientes mal intencionados. Afasta todo golpista, todo fraudador, todo aquele que tenta nos enganar financeiramente. Dá-nos discernimento para reconhecer oportunidades verdadeiras e sabedoria para evitar armadilhas financeiras. Livra-nos de dívidas que nos escravizam, de compromissos financeiros que nos sufocam. Abre portas de provisão sobrenatural, de bênçãos inesperadas, de multiplicação miraculosa. Que o nosso celeiro seja sempre cheio e os nossos lagares transbordem. Pai, protege os nossos relacionamentos. Livra-nos de pessoas tóxicas que drenam a nossa energia e roubam a nossa paz. Afasta de nós aqueles que só se aproximam com segundas intenções, que fingem amizade, mas guardam inveja no coração. Dá-nos discernimento para reconhecer amizades verdadeiras e coragem para nos afastarmos de relacionamentos destrutivos. Protege os nossos casamentos de toda a investida do inimigo.
Sabemos que o diabo odeia famílias unidas e trabalha incansavelmente para destruir lares. Por isso colocamos uma cerca de proteção ao redor do nosso matrimônio. Que nenhuma terceira pessoa consiga entrar entre nós e o nosso cônjuge. Livra-nos de toda a tentação de infidelidade, de toda a atração inadequada, de todo relacionamento que possa ameaçar a nossa união. Fortalece o amor entre os casais, renova o compromisso, reaviva a paixão que o tempo tentou apagar. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa saúde emocional. Vivemos tempos difíceis, onde a depressão e a ansiedade atacam tantas pessoas. Livra-nos de todo transtorno mental, de toda doença emocional, de todo desequilíbrio psicológico. Cura as feridas da nossa alma, restaura as áreas emocionais danificadas por traumas do passado. Liberta-nos de toda mágoa que aprisiona o coração, de todo ressentimento que envenena a alma, de toda amargura que rouba a alegria de viver. Senhor, onde há tristeza profunda, derrama consolo, onde há desespero, planta esperança, onde há vontade de desistir da vida, renova o desejo de viver. Protege-nos especialmente de pensamentos suicidas, de ideias autodestrutivas, de qualquer impulso que nos leve a fazer mal a nós mesmos. Tu vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Resgata esta verdade no nosso coração. Pai, protege a nossa reputação e o nosso nome. Livra-nos de falsas acusações, de calúnias, de difamações. Que a verdade sempre prevaleça sobre a mentira. Se alguém está falando mal de nós, traz a verdade à luz. Se estamos sendo injustamente julgados, levanta testemunhas da nossa inocência. Protege a nossa imagem de ataques nas redes sociais, de comentários maldosos, de fake news que tentam destruir a nossa credibilidade. Que a nossa conduta seja sempre irrepreensível, que o nosso caráter fale mais alto que qualquer acusação. Senhor, se cometemos erros, dá-nos humildade para reconhecê-los e corrigi-los, mas livra-nos de carregar culpas que não são nossas, de assumir responsabilidades por erros alheios. Que a nossa consciência esteja sempre limpa diante de Ti e diante dos homens. Protege especialmente aqueles que são líderes e estão mais expostos a críticas e ataques. Senhor, pedimos livramento de todo acidente neste dia. Quantas notícias trágicas ouvimos diariamente. Mas declaramos que nenhuma dessas tragédias nos alcançará, porque estamos debaixo da Tua proteção. Livra-nos de acidentes de trânsito, de colisões, de atropelamentos. Guarda-nos de acidentes domésticos, de quedas, de queimaduras, de cortes graves. Protege-nos de acidentes de trabalho, de equipamentos defeituosos, de situações de risco. Se houver algum perigo iminente no nosso caminho, envia alguém para nos alertar ou muda sobrenaturalmente a nossa rota. Quantas vezes já fomos protegidos sem nem sequer percebermos? Quantos acidentes tu já evitaste na nossa vida? Obrigado por cada livramento silencioso, por cada proteção invisível, por cada perigo do qual nos guardaste sem que soubéssemos. Continua fazendo isso hoje e todos os dias da nossa vida. Pai, protege-nos da violência urbana que tanto tem crescido. Livra-nos de assaltos, de sequestros, de balas perdidas, de qualquer tipo de violência nas ruas. Coloca anjos nos semáforos onde paramos, nas esquinas que atravessamos, nos lugares públicos que frequentamos. Que nenhum criminoso sequer olhe na nossa direção. Que sejamos invisíveis para aqueles que praticam o mal. Se estivermos no lugar errado na hora errada, tira-nos de lá antes que algo aconteça. Dá-nos o instinto de autopreservação, aquele sexto sentido que nos alerta quando algo não está certo. Protege especialmente aqueles que precisam transitar por áreas perigosas, que trabalham até tarde da noite, que voltam sozinhos para casa. Senhor, clama por justiça nesta nação, por paz nas nossas cidades, por segurança nas nossas ruas.
Levanta autoridades comprometidas com a segurança pública. Senhor, pedimos proteção contra todo tipo de doença. Afasta de nós o câncer, as doenças cardíacas, o diabetes descontrolado, a pressão alta. Livra-nos de doenças contagiosas, de epidemias, de vírus mortais. Fortalece o nosso sistema imunológico, capacita o nosso corpo a combater toda ameaça à saúde. Se houver alguma doença tentando se instalar no nosso corpo, ordena que ela saia agora, em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade tem permissão para habitar em templo do Espírito Santo. Declaramos cura sobre todo órgão enfermo, sobre toda célula doente, sobre todo sistema comprometido. Senhor, toca com poder especial aqueles que já estão doentes, que lutam contra diagnósticos difíceis, que enfrentam tratamentos pesados. Manifesta o teu poder curador, realiza milagres, surpreende os médicos com recuperações inexplicáveis. Tu és o Deus que sara e o teu poder não diminuiu. Pai, protege as nossas finanças de todo ataque. Livra-nos de golpes financeiros, de fraudes bancárias, de esquemas de pirâmide. Guarda o nosso dinheiro de ladrões, de gastos desnecessários, de emergências que drenam as nossas reservas. Ajuda-nos a administrar bem os recursos que nos deste, a gastar com sabedoria, a poupar com disciplina. Livra-nos de dívidas que nos escravizam, de juros que nos sufocam, de compromissos financeiros que não conseguimos honrar. Abre portas de quitação de dívidas, de renegociação favorável, de entrada inesperada de recursos. Protege os nossos investimentos de crises econômicas, de desvalorizações bruscas, de perdas irreparáveis. Multiplica o que temos, faz render o nosso salário, supre cada necessidade no tempo certo, que nunca nos falte o necessário, que sempre haja pão na nossa mesa e teto sobre a nossa cabeça. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e os nossos projetos. Quantas vezes o inimigo tenta abortar aquilo que tu plantaste no nosso coração? Livra-nos de desistir no meio do caminho, de abandonar o que tu nos chamaste para fazer. Protege as nossas visões de críticos que tentam nos desencorajar, de pessimistas que só enxergam problemas. Rodeia-nos de pessoas que acreditam nos nossos sonhos, que nos apoiam, que nos incentivam a continuar. Afasta todo obstáculo que o inimigo coloca no nosso caminho, toda porta que ele tenta fechar, toda oportunidade que ele tenta roubar. Senhor, se é da tua vontade, nenhum homem pode impedir. Se tu abriste a porta, ninguém pode fechar. Se tu disseste que vai acontecer, acontecerá no tempo certo. Fortalece a nossa fé para perseverar até ver a manifestação das tuas promessas. Livra-nos do desânimo quando a resposta demora. Pai, protege a nossa fé dos ataques da dúvida e da incredulidade. O inimigo trabalha constantemente para enfraquecer a nossa confiança em Ti. Livra-nos de questionar a Tua bondade quando as coisas não saem como esperávamos. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a crer mesmo quando não vemos, a perseverar mesmo quando cansamos. Fortalece a nossa fé através da Tua palavra, através de testemunhos de outros que venceram, através de pequenas vitórias diárias que confirmam que Tu estás conosco. Senhor, quando a tempestade vier e os ventos soprarem forte, que a nossa fé não seja abalada porque está edificada sobre a rocha. Livra-nos de construir a nossa vida sobre a areia das circunstâncias, das emoções, das opiniões alheias. Que a nossa fé esteja ancorada em Ti, na Tua palavra imutável, nas Tuas promessas eternas. Aumenta a nossa fé a cada dia. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso testemunho cristão. Livra-nos de cair em pecado que possa manchar o Teu nome. Guarda-nos de escândalos, de comportamentos que contradigam aquilo que pregamos. Ajuda-nos a viver de maneira digna do Evangelho que professamos.
Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Protege-nos, especialmente das tentações mais fortes, daquelas áreas onde somos mais vulneráveis. Quando a tentação vier, abre sempre uma porta de escape. Dá-nos coragem para fugir do pecado, como José fugiu da esposa de Potifar. Livra-nos de justificar pequenos desvios, de negociar com a consciência, de fazer concessões que aos poucos nos afastam de ti. Senhor, queremos terminar bem a corrida. Queremos chegar ao final da vida com o testemunho limpo e a consciência tranquila. Guarda-nos até aquele dia. Pai, protege os nossos pastores e líderes espirituais. Eles estão na linha de frente da batalha espiritual e sofrem ataques intensos. Fortalece-os, encoraja-os, renova-os dia após dia. Livra-os do desânimo, do cansaço ministerial, da tentação de abandonar o chamado. Protege as suas famílias de ataques, os seus casamentos de crises, os seus filhos de se desviarem. Guarda-os de falsas acusações, de divisões na igreja, de membros rebeldes que causam problemas. Dá-lhes sabedoria para liderar, discernimento para tomar decisões, amor para pastorear o rebanho. Senhor, levanta mais obreiros para a tua seara, mais pessoas dispostas a servir, mais líderes segundo o teu coração. Protege também os missionários que estão em campos difíceis, em nações hostis ao Evangelho, arriscando as suas vidas para levar a mensagem de salvação. Guarda-os com poder. Senhor, pedimos proteção sobre esta nação. Livra o nosso país da corrupção que tanto tem destruído, da violência que tanto tem matado, da injustiça que tanto tem oprimido. Levanta líderes íntegros, governantes tementes a ti, autoridades comprometidas com o bem comum. Protege as nossas instituições democráticas, a nossa liberdade, os nossos direitos. Livra-nos de ditaduras, de regimes opressivos, de governos que perseguem a igreja. Senhor, derrama avivamento sobre esta terra. Traz um mover poderoso do teu Espírito que transforme corações e mude a nossa realidade. Que a igreja se levante com poder, que os crentes sejam sal e luz, que o Evangelho alcance cada cidade, cada bairro, cada família. Protege a liberdade religiosa, o direito de pregar, de evangelizar, de adorar sem medo. Livra-nos de leis que tentam calar a voz da igreja. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita nesta nação. Pai, continuamos a clamar pela tua proteção, agora de maneira ainda mais específica e profunda. Protege-nos de toda maldição geracional que possa estar ativa na nossa família. Quebramos, no nome de Jesus, toda herança negativa, todo padrão de fracasso, toda repetição de erros que passam de geração em geração. Livra-nos de doenças hereditárias, de vícios que se repetem na família, de comportamentos destrutivos que foram transmitidos pelos nossos antepassados. Senhor, onde houve envolvimento com ocultismo, com macumba, com espiritismo, purifica a nossa linhagem familiar. Quebra todo pacto feito por antepassados, toda dedicação a entidades demoníacas, todo juramento que abriu portas para o inimigo. Declara liberdade total sobre a nossa família. Que sejamos a geração que rompe com o passado e estabelece um novo padrão de bênção para os que virão depois de nós. Protege especialmente os mais jovens da nossa família. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa sexualidade e a nossa pureza. Vivemos numa sociedade hipersexualizada onde a tentação está por toda parte. Livra-nos de cair em imoralidade sexual, de adultério, de pornografia que escraviza e destrói. Guarda os nossos olhos do que não devem ver, a nossa mente do que não deve imaginar, o nosso corpo do que não deve experimentar. Protege os nossos filhos da exposição precoce a conteúdos inadequados, de predadores que usam a internet para aliciar crianças.
Senhor, restaura o valor da pureza numa geração que banalizou o sexo. Ajuda os solteiros a esperarem pelo casamento, os casados a serem fiéis. Livra-nos de toda perversão sexual, de toda prática contrária aos teus princípios. Cura aqueles que foram abusados sexualmente, que carregam traumas profundos. Restaura a dignidade, devolve a autoestima, liberta do sentimento de culpa que não lhes pertence. Pai, protege-nos de toda injustiça. Quantas pessoas sofrem injustiças diariamente? Quantos são condenados sem ter culpa, acusados falsamente, prejudicados por sistemas corruptos? Senhor, levanta-te em favor dos injustiçados. Sê o advogado daqueles que não têm voz, o defensor dos oprimidos, o juiz dos que clamam por justiça. Se estamos enfrentando processos judiciais injustos, intervém sobrenaturalmente. Confunde os nossos acusadores, traz a verdade à luz, levanta testemunhas em nosso favor. Que nenhuma sentença injusta seja proferida contra nós. Se fomos lesados, traz reparação. Se fomos enganados, traz restituição. Tu és o Deus que faz justiça aos oprimidos, que levanta o necessitado do pó. Confiamos que no teu tempo e do teu jeito farás justiça por nós. Livra-nos de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sentidos. Guarda os nossos ouvidos de palavras destrutivas, de fofocas venenosas, de músicas que contaminam a alma. Ajuda-nos a escolher bem o que ouvimos, a selecionar conteúdos que edificam. Protege os nossos olhos de imagens impuras, de cenas violentas, de tudo que contamina a mente. Livra-nos do vício de rolar feeds infinitos nas redes sociais, consumindo conteúdo sem critério. Guarda a nossa boca de palavras que ferem, de mentiras, de maledicência. Que as palavras dos nossos lábios sejam sempre agradáveis a ti. Protege o nosso tato de tocar onde não deve, de abraços inadequados, de contatos que ultrapassam limites. Senhor, santifica cada sentido do nosso corpo, que tudo em nós seja usado para a tua glória e não para o pecado. Ajuda-nos a disciplinar os nossos sentidos. Pai, protege-nos da solidão que tanto machuca. Há pessoas que, mesmo rodeadas de gente, se sentem profundamente sozinhas. Livra-nos deste sentimento de abandono, desta sensação de que ninguém se importa. Envia pessoas verdadeiras para a nossa vida, amigos que sejam irmãos mais chegados que um irmão. Protege-nos, especialmente os idosos que vivem sozinhos, que passam dias sem receber uma visita, sem ouvir uma palavra de carinho. Toca o coração dos familiares para que cuidem dos seus idosos. Senhor, sê a companhia dos solitários, o amigo dos que não têm amigos, a família dos que foram abandonados. Que a igreja seja uma família acolhedora, onde ninguém se sinta sozinho. Livra-nos também da solidão emocional dentro do casamento, quando dois vivem sob o mesmo teto, mas estão distantes no coração. Restaura a intimidade, reaproxima os corações. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sonhos noturnos. Livra-nos de pesadelos, de sonhos perturbadores que roubam o nosso descanso. Quebra toda a opressão noturna, toda a paralisia do sono, toda a visitação demoníaca durante a madrugada. Que o nosso sono seja tranquilo, reparador, abençoado. Se tu quiseres nos falar através de sonhos, abre o nosso entendimento para compreender. Mas livra-nos de sonhos que vêm do inimigo para nos atormentar, para plantar medo, para roubar a paz. Senhor, consagra o nosso quarto, santifica o nosso leito, purifica o ambiente onde dormimos. Que anjos montem guarda enquanto dormimos, protegendo-nos de todo mal. Dá-nos o descanso que precisamos para acordar renovados e prontos para enfrentar um novo dia. Livra-nos de insônia, de noites em claro, de mente que não desliga. Pai, protege-nos dos nossos próprios erros e decisões precipitadas. Quantas vezes nós mesmos somos o nosso maior inimigo?
Quantas portas abrimos para o sofrimento através de escolhas erradas? Senhor, dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, discernimento para avaliar bem as situações, paciência para esperar o teu tempo. Livra-nos da impulsividade que nos faz agir sem pensar, da ansiedade que nos leva a forçar portas que tu não abriste. Protege-nos de assinar contratos prejudiciais, de fazer investimentos arriscados, de nos envolvermos em sociedades que trarão problemas. Quando estivermos prestes a cometer um erro grave, envia alguém para nos alertar ou coloca no nosso coração aquele incômodo que nos faz reconsiderar. Senhor, guarda-nos de nós mesmos, salva-nos das nossas próprias decisões erradas. Senhor, pedimos proteção sobre os profissionais da saúde que cuidam de nós. Guarda os médicos, enfermeiros, técnicos que trabalham incansavelmente. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar com eficácia, compaixão para cuidar com amor. Protege-os de processos injustos, de acusações infundadas, do estresse que esta profissão traz. Livra-os do esgotamento, renova as suas forças dia após dia. Senhor, quando precisarmos de cuidados médicos, dirige-nos aos profissionais certos. Que não caiamos nas mãos de pessoas negligentes ou incompetentes. Protege-nos de erros médicos, de diagnósticos equivocados, de tratamentos inadequados. Que cada exame que fizermos revele a verdade, que cada medicamento que tomarmos faça o efeito esperado, que cada procedimento que passarmos seja bem-sucedido. Tu és o médico dos médicos. Pai, protege-nos das comparações que roubam a nossa paz. Vivemos numa era de redes sociais, onde todos parecem ter vidas perfeitas. Livra-nos da armadilha de comparar a nossa vida com a vida dos outros, de medir o nosso sucesso pelo padrão alheio. Ajuda-nos a celebrar as vitórias dos outros sem sentir inveja, a reconhecer que cada um tem a sua própria jornada, o seu próprio tempo. Senhor, livra-nos da competição doentia que transforma tudo em disputa. Protege-nos do sentimento de inferioridade quando vemos alguém aparentemente melhor que nós. Lembra-nos de que tu nos criaste únicos, com propósitos específicos, com dons particulares. Que sejamos gratos pelo que temos, em vez de amargurados pelo que nos falta. Que encontremos contentamento no que tu nos deste. Livra-nos da inveja que corrói a alma. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos talentos e dons. Tu nos deste habilidades específicas para serem usadas para a tua glória. Livra-nos de desperdiçar os nossos talentos, de enterrá-los como o servo negligente da parábola. Protege-nos da falsa modéstia que nos impede de usar os dons que tu nos deste. Mas livra-nos também da arrogância de achar que somos melhores que os outros por causa dos nossos talentos. Ajuda-nos a usar cada habilidade para servir, para edificar, para abençoar. Senhor, multiplica os nossos talentos. Faz com que aquilo que sabemos fazer bem seja cada vez mais aperfeiçoado. Abre portas para usarmos os nossos dons. Conecta-nos com pessoas que precisam daquilo que temos para oferecer. Que nenhum talento que tu nos deste seja desperdiçado. Protege-nos da inveja alheia quando os nossos talentos se destacarem. Pai, protege-nos da murmuração e da reclamação constante. É tão fácil cair na armadilha de viver reclamando de tudo e de todos. Livra-nos deste espírito de insatisfação que nunca está contente com nada. Ajuda-nos a cultivar um coração grato, mesmo nas dificuldades, a enxergar bênçãos onde outros só veem problemas. Senhor, quando as coisas não estiverem indo como planejamos, ajuda-nos a confiar em vez de murmurar. Lembra-nos do povo de Israel no deserto e de como a murmuração prolongou a jornada deles. Não queremos repetir este erro.
Queremos ser um povo que louva em vez de reclamar, que agradece em vez de murmurar. Protege-nos de contaminar outros com as nossas reclamações. Que da nossa boca saiam palavras de fé, de gratidão, de esperança. Transforma a nossa perspectiva. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos bens materiais. Guarda a nossa casa de ladrões, de incêndios, de desastres naturais. Protege o nosso carro de acidentes, de roubos, de defeitos mecânicos graves. Livra-nos de perdas materiais significativas que possam nos prejudicar. Senhor, sabemos que bens materiais não são o mais importante, mas também reconhecemos que precisamos deles para viver com dignidade. Ajuda-nos a cuidar bem daquilo que Tu nos confiaste, a fazer manutenções preventivas, a ter seguros adequados. Mas livra-nos de colocar o coração nas coisas materiais, de amar mais os bens do que ao doador. Que usemos o que temos para abençoar outros, para ajudar os necessitados, para promover o Teu reino. Se perdermos algo material, ajuda-nos a manter a perspectiva correta. Tu és maior que qualquer perda material. Pai, protege-nos da preguiça e da procrastinação. Quantas bênçãos perdemos por adiar o que deveria ser feito? Quantas oportunidades escapam porque não agimos no tempo certo? Senhor, dá-nos diligência para fazer o que precisa ser feito, disciplina para cumprir as nossas responsabilidades, motivação para perseguir os nossos objetivos. Livra-nos da cultura de deixar tudo para depois, de viver adiando decisões importantes, de protelar até que seja tarde demais. Ajuda-nos a usar bem o tempo que Tu nos dás, a redimir os dias porque são maus. Que sejamos produtivos, mas não workaholics, trabalhadores, mas não escravos do trabalho. Ensina-nos o equilíbrio entre trabalhar e descansar, entre produzir e contemplar. Protege-nos do cansaço extremo que vem de uma vida sem limites. Dá-nos sabedoria para estabelecer prioridades e coragem para dizer não ao que não é essencial. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa língua. A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas tem grande poder. Livra-nos de usar a nossa língua para destruir, para ferir, para espalhar boatos. Guarde a nossa boca de palavras precipitadas, que não podem ser retiradas, de promessas que não podemos cumprir, de mentiras que destroem reputações. Ajuda-nos a falar menos e ouvir mais, a pensar antes de falar, a medir o impacto das nossas palavras. Senhor, coloca um guarda na nossa boca, vigia a porta dos nossos lábios. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquelas que edificam e transmitem graça aos que ouvem. Livra-nos da fofoca que tanto estrago faz, da maledicência que tanto veneno espalha. Que usemos a nossa língua para abençoar, para encorajar, para trazer vida. Pai, protege-nos do orgulho que precede a queda. Quantas pessoas caíram porque se acharam autossuficientes? Quantos líderes destruíram o seu ministério porque o orgulho tomou conta do coração? Senhor, guarda-nos de toda soberba, de toda arrogância, de todo sentimento de superioridade. Ajuda-nos a permanecer humildes, mesmo quando alcançarmos sucesso, a manter os pés no chão, mesmo quando recebermos elogios. Lembra-nos constantemente de que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. Sem Ti, nada podemos fazer. Livra-nos de olhar com desprezo para aqueles que estão em posições inferiores, de tratar mal as pessoas por causa de diferenças sociais ou econômicas. Senhor, quanto mais nos elevares, mais nos ajuda a nos curvar. Quanto mais nos deres, mais nos ensina a servir. Protege-nos da queda que vem depois do orgulho. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso tempo de qualidade com a família. Vivemos numa era onde todos estão sempre ocupados, sempre correndo, sempre sem tempo. Livra-nos de sacrificar a família no altar do sucesso profissional.
ajuda-nos a priorizar os momentos com os nossos entes queridos, a estar verdadeiramente presentes quando estamos com eles. Protege-nos do vício de ficar no celular quando deveríamos estar conversando, de estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Senhor, restaura o costume de fazer refeições juntos, de conversar sobre o dia, de compartilhar alegrias e tristezas. Livra os pais de serem tão ocupados que não têm tempo para os filhos. Livra os filhos de serem tão envolvidos com amigos e tecnologia que esquecem os pais. Que a nossa casa seja um lugar de conexão verdadeira, de relacionamentos profundos, de amor genuíno. Pai, protege-nos das expectativas irreais que geramos em nós mesmos e nos outros. Quantas decepções vêm de expectativas que criamos? Quantos relacionamentos se desgastam porque esperamos que as pessoas sejam perfeitas? Senhor, ajuda-nos a ter expectativas realistas, a aceitar que todos têm falhas, a perdoar quando as pessoas nos decepcionam. Livra-nos de criar expectativas que ninguém pode cumprir, de exigir dos outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos dar. Ensina-nos a comunicar claramente as nossas expectativas, em vez de esperar que as pessoas adivinhem. Protege-nos da frustração constante que vem de viver esperando que a vida seja diferente do que é. Ajuda-nos a aceitar a realidade sem perder a esperança de que as coisas podem melhorar. Que depositemos as nossas expectativas em Ti, o único que nunca falha. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de perdoar. Quantas pessoas vivem aprisionadas pela falta de perdão? Quantos corações estão endurecidos pela mágoa? Livra-nos da amargura que envenena a alma, do ressentimento que aprisiona o coração. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste, a liberar aqueles que nos feriram. Senhor, sabemos que perdoar não é fácil, especialmente quando a ferida é profunda. Mas também sabemos que a falta de perdão nos machuca mais do que machuca quem nos feriu. Dá-nos a graça de perdoar, mesmo quando não sentimos vontade, de liberar mesmo quando a pessoa não pediu perdão. Protege-nos de carregar fardos que não nos pertencem, de viver presos ao passado. Que o perdão nos liberte para viver em plenitude. Ensina-nos que perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar cegamente, mas significa entregar a situação nas Tuas mãos. Pai amado, continuamos este momento de oração com corações ainda mais abertos diante de Ti. Pedimos proteção sobre as nossas escolhas diárias. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, fazemos centenas de pequenas escolhas. Ajuda-nos a escolher bem em cada situação. Que escolhamos a paciência em vez da irritação, o amor em vez do egoísmo, a verdade em vez da mentira conveniente. Livra-nos de tomar atalhos que parecem mais fáceis, mas que nos desviam do Teu caminho. Protege-nos das pequenas concessões que aos poucos nos afastam de Ti. Dá-nos coragem para fazer as escolhas certas mesmo quando são difíceis, mesmo quando custam caro. Senhor, em cada encruzilhada da vida, mostra-nos claramente qual caminho seguir. Que ouçamos a Tua voz acima de todas as outras vozes que tentam nos influenciar. Protege-nos de seguir a multidão quando a multidão vai na direção errada. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida de oração. O inimigo sabe que um crente que ora é perigoso para o reino das trevas. Por isso, ele trabalha incansavelmente para nos afastar da oração. Livra-nos de negligenciar a oração, de achar que não temos tempo, de considerar outros compromissos mais importantes. Protege este momento sagrado de comunhão contigo, que nada nem ninguém consiga roubar o nosso tempo de oração. Ajuda-nos a ter disciplina para orar, mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando parece que as orações não estão sendo ouvidas. Senhor, ensina-nos a orar com mais profundidade, a ir além de pedidos superficiais.
Que aprendamos a adorar na oração, a interceder pelos outros, a ouvir a tua voz. Livra-nos de orações mecânicas, repetitivas, sem vida. Que cada oração seja um encontro verdadeiro contigo. Pai, protege-nos da ingratidão que tanto desagrada a ti. Quantas bênçãos recebemos diariamente e nem percebemos. Quantas vezes tu nos livras de perigos e nem damos conta. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar as tuas bênçãos. Ajuda-nos a cultivar um coração grato que reconhece a tua bondade em cada detalhe. Livra-nos de focar apenas no que está faltando, em vez de agradecer pelo que já temos. Protege-nos da mentalidade de vítima, que só enxerga problemas e nunca reconhece soluções. Senhor, ensina-nos a agradecer em todas as circunstâncias, não porque tudo é bom, mas porque tu és bom em todas as circunstâncias. Que a gratidão se torne um estilo de vida e não apenas um sentimento ocasional. Livra-nos de reclamar mais do que agradecer. Que sejamos conhecidos como pessoas gratas. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos limites emocionais. Quantas pessoas adoecem porque não sabem dizer não, porque assumem responsabilidades que não são suas. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a proteger a nossa paz, a cuidar da nossa saúde emocional. Livra-nos da culpa que sentimos quando dizemos não, do medo de desagradar as pessoas. Senhor, dá-nos sabedoria para reconhecer o que é nosso carregar e o que devemos deixar para outros. Protege-nos de pessoas manipuladoras que usam a nossa bondade contra nós. Ajuda-nos a ser firmes, mas amorosos ao estabelecer limites. Livra-nos da necessidade doentia de agradar a todos, de ser tudo para todos. Que aprendamos com Jesus, que também estabeleceu limites, que se afastava das multidões para descansar, que não curava todos os doentes, mas apenas aqueles que o Pai indicava. Pai, protege-nos das palavras proféticas falsas que confundem o teu povo. Há tantas pessoas dizendo, assim diz o Senhor, quando tu não disseste nada. Livra-nos de seguir falsos profetas, de acreditar em revelações que não vêm de ti. Dá-nos discernimento para julgar toda a profecia pela tua palavra. Se alguém profetizar algo que contraria a Bíblia, que tenhamos coragem de rejeitar. Senhor, protege-nos de criar expectativas baseadas em profecias humanas, em vez de confiar nas tuas promessas eternas. Livra-nos de correr atrás de profecias como se fossem amuletos da sorte. Ajuda-nos a buscar o profeta e não apenas as profecias. Que ouçamos a tua voz diretamente através da tua palavra e da tua presença. Protege especialmente aqueles que são vulneráveis e facilmente manipulados por falsos profetas. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida financeira de maneira ainda mais específica. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ajuda-nos a ver o dinheiro como ferramenta e não como objetivo final. Protege-nos da ganância que nunca está satisfeita, da avareza que acumula sem partilhar. Livra-nos de esquemas de enriquecimento rápido, de promessas de ganhos fáceis, que são na verdade armadilhas. Senhor, ensina-nos a prosperar do teu jeito, com trabalho honesto, com integridade, com generosidade. Que sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, não por obrigação, mas por amor. Protege-nos de usar o dinheiro como forma de controlar ou manipular outros. Livra-nos da ansiedade financeira que rouba o sono. Que confiemos que tu supres cada necessidade no tempo certo. Pai, protege-nos dos traumas do passado que ainda nos afetam no presente. Quantas pessoas vivem prisioneiras de experiências dolorosas? Quantos carregam feridas que nunca foram tratadas? Senhor, vem com o teu poder curador e toca as memórias que causam dor. Sara o trauma do abuso, da rejeição, do abandono, da violência. Livra-nos de reviver constantemente situações traumáticas, de ter flashbacks que nos paralisam.
Ajuda-nos a buscar ajuda profissional quando necessário, a não ter vergonha de fazer terapia. Senhor, usa terapeutas cristãos como instrumentos de cura. Protege-nos de tentar esquecer o trauma sem tratá-lo, de fingir que está tudo bem quando não está. Dá-nos coragem para enfrentar o passado com a tua companhia, para processar a dor de maneira saudável. Que o nosso passado não determine o nosso futuro. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso relacionamento com a tecnologia. Vivemos numa era digital onde é fácil se tornar escravo das telas. Livra-nos do vício em redes sociais, de passar horas rolando feeds sem propósito. Protege-nos de comparar a nossa vida real com as vidas editadas que vemos online. Ajuda-nos a usar a tecnologia como ferramenta e não deixar que ela nos use. Livra-nos de substituir relacionamentos reais por conexões virtuais superficiais. Senhor, protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos da internet, de conteúdos inadequados, de predadores online. Dá sabedoria aos pais para monitorar sem invadir, para orientar sem controlar. Que estabeleçamos limites saudáveis no uso da tecnologia. Ajuda-nos a fazer jejuns digitais quando necessário, a desconectar para nos reconectar contigo e com as pessoas que amamos. Pai, protege-nos da síndrome do impostor que nos faz sentir que não merecemos o nosso sucesso. Quantas pessoas talentosas se sabotam porque, no fundo, não acreditam que são capazes. Livra-nos de minimizar as nossas conquistas, de atribuir o nosso sucesso apenas à sorte. Ajuda-nos a reconhecer o nosso valor sem arrogância, a celebrar as nossas vitórias com gratidão. Senhor, livra-nos da voz interior que constantemente nos diz que não somos bons o suficiente. Substitui essa voz pela tua voz, que declara que somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Protege-nos de rejeitar oportunidades, porque achamos que não estamos à altura. Dá-nos confiança saudável, baseada em quem somos em Ti. Livra-nos de viver com medo de ser descobertos como fraudes, quando na verdade somos competentes. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de sonhar. Muitas pessoas pararam de sonhar porque a vida foi dura demais. Livra-nos do cinismo que mata os sonhos, do pessimismo que não acredita em nada. Planta no nosso coração sonhos que vêm de Ti. Visões que estão alinhadas com o Teu propósito. Protege os nossos sonhos de críticos que tentam nos desanimar, de pessimistas que só enxergam impossibilidades. Ajuda-nos a sonhar grande, mas a trabalhar com os pés no chão, a ter visão de longo prazo, mas a dar passos práticos no presente. Senhor, livra-nos de sonhos egoístas que só beneficiam a nós mesmos. Que os nossos sonhos incluam abençoar outros, promover o Teu reino, fazer diferença no mundo. Dá-nos coragem para perseguir os sonhos que Tu plantaste no nosso coração, que não morramos com os nossos sonhos ainda dentro de nós. Pai, protege-nos das doenças mentais que tanto têm crescido, livra-nos da depressão que rouba a vontade de viver, da ansiedade que paralisa, do pânico que aterroriza. Senhor, toca com poder aqueles que lutam contra transtornos mentais, que tomam medicação psiquiátrica, que fazem terapia. Não permitas que o estigma os impeça de buscar ajuda. Ajuda a igreja a ser mais compreensiva com aqueles que sofrem de doenças mentais, a não tratar tudo como falta de fé. Senhor, sabemos que Tu curas, mas também usas médicos e medicamentos como instrumentos de cura. Protege aqueles que têm pensamentos suicidas, que lutam diariamente para continuar vivos. Envia socorro no momento certo. Coloca pessoas no caminho deles que façam diferença. Livra-nos de julgar aqueles que sofrem de doenças que não podemos ver. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa identidade em Ti.
O mundo constantemente tenta nos dizer quem somos baseado em aparência, posição social, conquistas. Livra-nos de buscar identidade naquilo que fazemos, em vez de em quem somos em Ti. Ajuda-nos a entender que somos filhos amados, independentemente do nosso desempenho. Protege-nos de crises de identidade quando perdemos algo que pensávamos definir quem éramos. Livra-nos de construir a nossa identidade sobre coisas instáveis que podem ser tiradas a qualquer momento. Senhor, estabelece a nossa identidade na rocha firme de quem Tu dizes que somos. Que saibamos profundamente que somos escolhidos, amados, aceitos, perdoados. Livra-nos de passar a vida inteira tentando provar o nosso valor quando Tu já declaraste que somos valiosos. Que esta verdade se estabeleça no mais profundo do nosso ser. Pai, protege-nos do burnout que tanto tem afetado as pessoas. Quantos estão exaustos, esgotados, funcionando no vazio? Livra-nos de viver sempre no limite, de nunca descansar adequadamente. Ajuda-nos a reconhecer os sinais de esgotamento antes que seja tarde demais. Senhor, dá-nos permissão para descansar sem culpa, para dizer não quando necessário. Protege-nos da mentalidade de que descansar é perder tempo. Tu descansaste no 7º dia, não porque estavas cansado, mas para nos ensinar a importância do descanso. Livra-nos de glorificar a cultura de estar sempre ocupado. Ajuda-nos a estabelecer ritmos saudáveis de trabalho e descanso. Senhor, restaura aqueles que já chegaram ao ponto de esgotamento total. Dá-lhes tempo e espaço para se recuperarem. Que aprendamos a correr a maratona da vida no ritmo certo e não como uma corrida de 100 metros. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de recomeçar. A vida às vezes nos derruba, mas Tu nos capacitas a levantar e continuar. Livra-nos de ficar presos no passado, de viver remoendo erros que já foram perdoados. Dá-nos coragem para virar a página, para começar um novo capítulo, para tentar novamente mesmo depois de falhar. Protege-nos do medo de recomeçar que mantém tantas pessoas presas em situações ruins. Senhor, se precisamos recomeçar um casamento, um negócio, um ministério, dá-nos força para isso. Livra-nos de desistir definitivamente por causa de fracassos temporários. Ajuda-nos a ver cada novo dia como uma oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de escrever uma nova história. Que nunca seja tarde demais para recomeçar, enquanto houver vida e enquanto houver Ti ao nosso lado. Pai, protege-nos das palavras que falamos sobre nós mesmos. Quantas vezes nós mesmos somos os nossos piores críticos? Livra-nos de decretar maldição sobre a nossa própria vida através de palavras negativas. Ajuda-nos a falar vida, fé, esperança, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Senhor, ensina-nos o poder das nossas palavras, como elas podem construir ou destruir. Que vigiemos a nossa boca, que controlemos a nossa língua. Livra-nos de falar mal de nós mesmos, de nos diminuir, de decretar fracasso, que falemos sobre nós aquilo que Tu falas, que declaremos sobre a nossa vida aquilo que está na Tua palavra. Protege-nos de concordar com as mentiras do inimigo sobre quem somos. Que as nossas palavras estejam alinhadas com a Tua verdade. Ajuda-nos a usar a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos momentos de fraqueza. Todos temos momentos onde a carne é fraca, onde a tentação parece irresistível. Livra-nos de cair nesses momentos de vulnerabilidade. Quando estivermos fracos, sê Tu a nossa força. Quando estivermos prestes a ceder, envia socorro. Protege-nos especialmente nos momentos de solidão, de tristeza, de frustração, quando estamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Senhor,
Ajuda-nos a ter pessoas de confiança para quem possamos ligar nos momentos de fraqueza, accountability partners, que nos ajudem a permanecer firmes. Livra-nos da vergonha de admitir que estamos fracos, de fingir que somos fortes quando não somos. Que reconheçamos que a tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Dá-nos humildade para pedir ajuda quando precisamos. Protege-nos de cair justamente quando achamos que estamos mais fortes. Pai, terminamos esta oração pedindo proteção sobre o nosso legado. Que a nossa vida deixe marcas positivas neste mundo. Livra-nos de viver apenas para nós mesmos, de ser tão egoístas que não fazemos diferença na vida de ninguém. Ajuda-nos a investir em relacionamentos que durarão para a eternidade, a plantar sementes que continuarão dando frutos depois que partirmos. Senhor, que quando a nossa jornada aqui terminar, as pessoas possam dizer que o mundo foi melhor porque passamos por ele. Protege-nos de desperdiçar a nossa vida em coisas que não têm valor eterno. Ajuda-nos a viver com o fim em mente, a fazer escolhas hoje que honrarão a Ti amanhã. Que o nosso legado seja de fé, de amor, de serviço, de integridade. Livra-nos de deixar como herança apenas bens materiais, sem transmitir valores espirituais. Que inspiremos a próxima geração a seguir a Ti com paixão. Pai amado, encerramos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por nos ouvires sempre, por teres os Teus ouvidos atentos às nossas súplicas. Obrigado por seres um Deus que se importa com cada detalhe das nossas vidas, que conhece cada necessidade antes mesmo de pedirmos. Obrigado pela Tua presença constante que nunca nos abandona, que caminha conosco em cada vale, que celebra conosco em cada monte. Senhor, sabemos que não estamos sozinhos porque Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esta oração tenha ativado proteção sobrenatural sobre cada vida aqui representada. Que ao sairmos deste momento de comunhão contigo, sintamos a paz que excede todo o entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes. Que caminhemos hoje debaixo da sombra do Altíssimo, seguros de que nenhum mal nos alcançará, porque o Senhor dos Exércitos é o nosso escudo e a nossa proteção. Vai conosco, Senhor. Guia os nossos passos, dirige as nossas decisões, protege os nossos caminhos. Que este dia seja marcado pela Tua presença, manifesta em cada momento. Tudo isto pedimos e declaramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de maneira especial, não guardes isto só para ti. Compartilha este vídeo com alguém que precisa sentir a proteção divina hoje. Talvez seja um familiar preocupado, um amigo angustiado, alguém que está enfrentando dias difíceis. Ser instrumento de bênção na vida de outra pessoa. Escreve nos comentários um grande amém, para que juntos formemos uma corrente de fé. Quero ver os comentários cheios de amém, cheios de testemunhos de como Deus tem te protegido. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho para receberes notificações. A cada dia, compartilhamos mensagens que edificarão a tua fé, orações poderosas, palavras de encorajamento. Não percas nenhum conteúdo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente, que a paz do Altíssimo inunde o teu coração, que a proteção divina te acompanhe onde quer que fores. Vai em paz, filho amado, filha amada, o Senhor está contigo. Até a próxima oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe.